Hoje a gente tem um outro caso de um pastor também, mas muito pior. Dessa vez ele foi preso porque estuprava e engravidou a própria sobrinha de 12 anos. Um pastor evangélico foi preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos dentro do carro dele no meio da rua. Polícia investiga um pastor por crimes de estupro de vulnerável e assédio moral. Fala, seus mal diagramados! Já é sabido que a extrema-direita só consegue gerar engajamento nas redes sociais ao promover baixarias todos os dias. O que seria da vida política de um Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer ou Júlia Zanata sem os cortes de vídeo em que aparecem debatendo algum tema inócuo no Congresso só para sinalizar virtude e criar mitadas para seus apoiadores, totalmente propensos em acreditar em qualquer conteúdo que reforce preconceitos e valorize a burrice orgulhosa. Essa abordagem já virou um clássico da atividade parlamentar brasileira, não só em âmbito federal, mas atingindo também assembleias legislativas e câmaras municipais. Se procurar bem nos canais oficiais de cidadezinhas longínquas desse Brasilzão, hoje mesmo você encontra alguma figura nefasta do interior de Rondônia, Mato Grosso ou Piauí comentando sobre Ucrânia, Israel ou aborto, enquanto o asfalto só chega até a segunda quadra para trás da prefeitura e a água sai da torneira com retrogosto de morte. E eles se profissionalizaram tanto nessa tática que agora querem fisgar a esquerda para criar conteúdo para eles também. Como? Fácil, estruturando debates de pautas delicadas na Câmara para depois aproveitar o posicionamento de petistas e pessoalistas, principalmente, sobre o caso. Para isso, eles dão preferência para a agenda de costumes. Discussões sobre drogas, saidinha de presos, pessoas trans e aborto dão muito ibope. E desta vez, a opção foi pelo aborto, porque afinal, as eleições municipais estão aí e é muito importante ter um print ou vídeo do Lula, da Janja, da Glaze e do Boulos opinando sobre o tema para a extrema-direita tocar o terror nos grupos de zap. Pau mandado do Malafaia, o pastor federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, é autor do projeto de lei que visa limitar a interrupção da gravidez em todos os casos até 22 semanas e estipula pena maior para a mulher que aborta do que para estupradores. Não à toa, o projeto ficou conhecido como PL do estupro, já que abortar, mesmo em casos de violência sexual, seria considerado um crime mais grave do que a própria violência sofrida. Se aprovado, o que essa situação ocasionaria na prática? Uma resistência ainda maior de denunciar casos de estupro e a manutenção da gravidez, praticamente premiando quem cometeu tal crime. Alguns chegaram a questionar, mas 22 semanas não seria o suficiente? O problema em pautas assim é que muitas pessoas partem do pressuposto de que o mundo se baseia apenas em sua experiência profissional. Adolescentes e mesmo adultas da periferia, dos interiores, sem acesso à justiça e a hospitais de qualidade, têm dificuldade maior para denunciar que foram vítimas de crimes assim, por fatores diversos que as colocam numa situação de submissão ao patriarcado dentro de suas casas, famílias e igrejas. Dessa maneira, se calam, seja por subordinação ou simplesmente por medo mesmo. E isso rola sem a previsão de uma pena pesada em caso de interrupção de gravidez. Agora, imagina se esse projeto de lei viesse a passar. Só imagina. O que Sóstenes não contava é que, embora o país seja muito religioso, não é uma nação habitada apenas pelo mesmo tipo de otário que deixa 10% da merreca que ganha nos cultos dele. 60% da população é contra mudar a lei atual, mas o dado apresentado em debate na Globo News
foi refutado pelo deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, que disse na maior cara de pau que a pesquisa dele tem mais validade porque ele está ao lado de Deus, e citou números tirados do c... sobre o tema. Não é uma questão ideológica, é uma questão de lógica mesmo, tá? Criança não é mãe. Então, é muito cruel obrigar uma vítima de estupro a levar a cabo até o final uma gravidez. Então, eu queria me colocar aqui claramente ao lado dessas mulheres todas que já foram vítimas de estupro e que não devem ser vítimas de uma injustiça, ainda por cima, para piorar a situação. Então, eu queria convocar o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Nós respeitamos o parlamento brasileiro, foi eleito pelo povo brasileiro, a gente respeita todos os deputados presentes, mas simplesmente não é lógico e é principalmente cruel com as mulheres do nosso país. Queria só registrar isso aqui, que eu acho importante. Sinceramente, não tem condições desse país avançar sem um plano sério para sufocar o poder evangélico. Não precisa ser radical, não precisa abolir as igrejas charlatãs como Angola fez com a Universal, muito embora eu até gostaria de ver isso acontecer. Mas era só impor uma carga tributária justa para tornar a abertura de igrejas algo menos vantajoso. Mas isso sou eu sendo inocente e sonhador. Presidente nenhum terá colhões para mexer nesse vespeiro e aceito essa lamentável realidade. Mas que eu queria sim. Acovardado, o governo demorou para se posicionar. Enquanto no tema da taxação das brusinhas da Shein e do cavalo caramelo, a Janja prontamente se posicionou, nesse assunto ela demorou 72 horas para dar uma opinião. Ok, eu compreendo que é preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas da extrema-direita e precisa sim de muita estratégia para falar. Porque nesse debate, o objetivo era fazer a Janja declarar algo como: abortar é uma delícia, quem nunca tirou um feto do útero não sabe o que está perdendo. A primeira-dama, claro, foi ponderada, assim como o Lula também, que chegou a dizer lá na Europa que nem sabia o que estava sendo discutido nesse PL, como se alguém fosse acreditar nessa possibilidade. Mas enfim, ele falou e precisou se posicionar de uma forma que não deixasse margem para prints maliciosos. Eu, Luiz Inácio, sou contra o aborto, mas como o aborto é uma realidade, precisamos tratar como uma questão de saúde pública. Acho uma insanidade querer punir mulher vítima de estupro com uma pena maior que a do estuprador. Tenho certeza que o que já existe na lei garante que a gente haja de forma civilizada nesses casos, tratando com rigor o estuprador e respeitando as vítimas. Posicionamento protocolar, mas é o que precisava ser feito para não cair na pegadinha do Sóstenes Cavalcante. Aliás, Sóstenes, você gosta de pegadinha? Então pega no meu c... E a tentativa de gerar mitadas até 2026 foi por água abaixo. Inclusive, ao chamar o projeto de PL do estupro, a esquerda marcou um golaço e gerou mobilização social, enfraquecendo o apoio no Congresso e desestimulando a manutenção da pauta. Pauta que cai entre nós pelas recentes e recorrentes notícias de abusos dentro de igrejas evangélicas, não impressiona nada ser defendida principalmente pela bancada da Bíblia, que, vale a pena dizer, não é a única culpada em tentar emplacar essa atrocidade. O órgão que começou a atuar como se fosse o legislativo e proibir que abortos após 22 semanas fossem realizados foi o Conselho Federal de Medicina, aquele mesmo que esteve alinhado ao Jair Bolsonaro durante a pandemia e apoiava o kit ineficaz de tratamento precoce contra a Covid. Em uma resolução ideologizada e sem qualquer respaldo médico e técnico, o Conselho estipulou punições e processos para médicos que desrespeitassem a resolução. O CFM está querendo interferir na legislação brasileira, que desde 1940 autoriza, autoriza que haja aborto em caso de estupro para meninas e mulheres brasileiras. Essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela proíbe que os médicos brasileiros realizem o procedimento de assistolia fetal, que é o procedimento mais recomendado pela OMS, pela ciência, para gestações, para interrupção de gestação em casos de gestação mais avançada ou menos avançada.
Xandão suspendeu a decisão no STF, o que gerou inúmeras baixarias e mentiras nas redes, onde bolsonaristas costumam chamar quem está contra o projeto de lei de aborteiros, como se as pessoas tivessem prazer ou vontade de passar por algo tão traumático assim. Será? Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! Essa injeção! Essa agulha! Não! Além de querer gerar pegadinhas para a esquerda, essa decisão chega a ficar à direita das opiniões do próprio Bolsonaro sobre aborto. Em mais de uma oportunidade, o ex-presidente se posicionou sendo favorável a dar o direito para a mulher decidir se quer continuar ou não com a gravidez. Ele mesmo propôs para que a ex-esposa abortasse o 04, que depois dessa história ser revelada, ganhou o carinhoso apelido de abortinho. Claro que as motivações do Jair são sempre duvidosas, mesmo quando ele quase acerta. Mas é inegável que dentro do bolsonarismo é possível encontrar pessoas piores que o próprio Bolsonaro, principalmente entre bolsonaristas evangélicos. E não ser crente foi o que garantiu que o Jair não fosse um desastre ainda maior para o país. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, você não se apoia, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que estão defendendo a PL do estupro, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.